para todos vocês. Eu sou o presbítero Cleudo, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, Minas Gerais. E estou aqui no meu pequeno estúdio para trazer uma palavra de Deus, uma palavra revelada do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas. Mas antes que venhamos estar fazendo uso da palavra de Deus, eu quero anunciar a vocês que no meu estúdio nós temos um programa chamado Mira. E este programa chamado Mira, ele tem a função de mirar Jesus na sua vida, para que as suas causas, para que aquilo que você não consegue de si mesmo resolver, estaria anunciando a você que Jesus, através deste programa Mira, ele entra na sua casa, ele entra no seu coração, na sua vida, muda a sua trajetória e resolve a causa que você não consegue resolver de si próprio. Jesus tem esse poder, ele pode resolver a sua situação. Agora eu quero te convidar para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus e que encontra em Tiago, irmão de Jesus, no capítulo de número 3. E logo após nós estaremos trazendo a revelação dessa palavra para que a sua mente seja esclarecida e que muitas coisas que poderia acontecer na sua vida e fazer com que você caia no descrédito e fazer com que você seja mal visto e mal falado, seja impedido disso acontecer mediante a palavra de Deus. Vem comigo aqui no meu estúdio, eu estarei aqui já organizando o material em que nós estaremos estudando nesta programação. Tiago, capítulo 3, diz sobre o tropeço da palavra, ou na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Somente até aqui, queridos, e eu quero já aqui, com o material em que nós vamos estar estudando, trazer algo da parte de Deus para nossas vidas. Eu até fiz aqui algumas anotações para que você possa compreender. Eu vou ser breve, porque o que eu tenho para trazer para vocês já é algo revelado da parte de Deus, e nós vamos assim estar fazendo uso. Ensinar era uma profissão altamente estimada e respeitada na cultura judaica. E muitos judeus que abraçavam o cristianismo queriam se tornar professores. Tiago os alertam, dizendo
que embora seja bom ter o desejo de ensinar, a responsabilidade dos mestres é grande, porque sua palavra e exemplos afetam a vida de outras pessoas, a vida espiritual, né? Se você é responsável por ensinar ou liderar, você precisa entender que você precisa ter muito cuidado, pois você estará influenciando e ensinando aqueles que estão sendo liderados por você. Então, queridos, aqui nós vimos aqui o que Tiago está trazendo, não apenas através da leitura em que nós lemos, mas a revelação daquilo que o próprio Tiago deixou através da palavra, para que possamos entender e diferenciar nossa vida em prol daquilo que nós estamos ensinando, daquilo que nós estamos tentando passar para alguém. Porque a profissão de ser mestre, de ser um líder, de ensinar outras pessoas, é muito importante e requer um cuidado muito grande para que nós possamos estar ensinando de uma maneira correta, para que não venha um juízo tanto divino quanto um juízo humano em cima daquilo que nós estamos falando, e nós possamos ser taxados como falsos mestres, como falso ensinador, e cair no descrédito e perder a credibilidade que nós professamos ter com aqueles que nós estamos liderando. Então isso é preciso entender, é preciso colocar em prática, é preciso adquirir conhecimento, é preciso analisar, é preciso examinar as Escrituras e cuidar ter nela a vida eterna, tanto para nós que estamos ensinando, quanto para aqueles que estão aprendendo através dos nossos ensinamentos. Então, ensinar ou ser um professor é algo que requer muita cautela da nossa parte. Vamos dar sequência. Até aí nós falamos da parte do primeiro versículo do capítulo 3. Nós vamos entrar agora na revelação do verso 2 e 3 dessa mesma palavra a qual nós lemos. Tanto o que você diz ou que não diz é importante para as pessoas. Aqui nós estamos falando em cima dos versos 2 e 3 da palavra em que lemos aqui no capítulo 3 de Tiago. Uma revelação bem clara e bem eficaz para mim e para a sua vida. Para você que deseja ser um mestre, ser um doutor, para você que deseja não tropeçar na palavra, é preciso ter essa cautela, esse cuidado. E isso nós adquirimos aprofundando o nosso conhecimento, buscando mais a Deus, nos entregando ao Senhor para que Deus possa nos revelar a palavra que Ele tem para nós. Então nós vimos aí, tanto o que você diz ou o que não diz é importante para as pessoas. Suas atitudes devem ser policiadas e corretas na sociedade em que vive e em que você exerce este ministério de ensinar ou esta profissão de estar ensinando ou de estar liderando alguém. Então nós vimos que atitudes, a nossa maneira de ir e vir e as nossas atitudes, o nosso linguajar, tem que ser bem policiado, tem que ser correto diante das pessoas, para que surta um efeito positivo e não negativo. Pois bem, meus queridos, como nós dissemos aqui, tem que ser bem policiado e correto, em meio à sociedade em que vivemos. Não devemos apenas dizer as palavras certas no tempo certo. Também não devemos dizer aquilo que não deve ser dito. Os exemplos de uma língua não domada incluem mexeriqueiros, desprezos pelas pessoas, vanglórias, manipulações, falsos ensinos, exageros, reclamações, lisonjas e mentiras.
Esses são os perigos de uma língua não domada. Ou seja, são perigo de quando nós não estudamos o que nós vamos fazer, o que vamos falar, o que vamos ensinar, e saímos por aí falando de qualquer maneira, saímos por aí agindo de qualquer forma, e ainda mais quando se diz da palavra de Deus. É preciso sabermos o que nós estamos falando, o que estamos ensinando, para que depois a mão de Deus não pese em cima de nós como juízo pelo que nós estamos ensinando de maneira errada para as demais pessoas. Então, tá aí os perigos que pode se causar na vida das pessoas quando nós ensinamos de maneira errada. Vejamos, antes de falar, nós temos que fazer algumas perguntas. Antes de nós ensinarmos ou de falarmos algo, ou de proferir alguma coisa, nós precisamos fazer 3 perguntinhas básicas para que possamos discernir se o que nós estamos fazendo está sendo verdade. Primeiro, o que vai dizer ou o que vamos dizer é verdade? Segundo, é necessário? Terceiro, é gentil o que nós vamos estar falando? O perigo do dano de uma língua, ou seja, o perigo do dano da língua, quando nós não fazemos essas 3 perguntinhas e falamos de maneira inadequada. Tiago compara o dano da língua, ou seja, Tiago compara o dano da língua que ela pode causar, ou o dano que a língua pode causar. Ele compara como um fogo devastador. A maldade da língua tem sua fonte no próprio inferno. De tão perigosa é a língua descontrolada. Pode causar um dano terrível. Satanás usa a lisonja, a maldade da língua para dividir pessoas, colocando uma contra a outra. As palavras infundadas e odiosas são prejudiciais, pois espalham rapidamente. E ninguém consegue deter os resultados causados após serem proferidas. Cuidado com o que você anda dizendo, porque senão você precisa mais tarde se desculpar com alguém. E mesmo assim, as cicatrizes perduram, destruindo relacionamentos que levam anos, ou que levaram anos para serem construídos. Lembre, palavras são como fogo. Você não pode controlar nem consertar o dano que elas podem causar. Então, meus queridos, esta palavra que eu quero deixar para vocês, para que possamos estar espalhando palavras ou ensinamentos aos ouvidos, aos corações, e que elas possam ser proveitosas àqueles que estão nos escutando, nos ouvindo e nos assistindo. Que Deus possa te abençoar e que quando você for falar algo, você possa pensar antes de falar. Você possa analisar para que o que você disser para alguém possa servir de luz, possa servir de conselho, para que essas pessoas que estiverem te ouvindo possam tomar uma decisão correta e se dar bem, e depois elas serem abençoadas e você ser um abençoado, recebendo a bênção de Deus, a eficácia do ensinamento, e que assim o Espírito Santo possa te iluminar e falar ao seu coração, e que você possa andar nos passos de Jesus, para que a sua vida, a sua família, a sua casa e os seus liderados possam também desfrutar das grandezas de Deus. Que essa palavra seja luz para a sua vida e que você assim receba ela e possa ter a sua vida transformada pela luz da palavra de Deus. Eu agradeço você pela atenção, agradeço você por permitir que eu entre na sua casa e na sua vida, trazendo essa palavra para abençoar você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.